Olá, pessoal. Hoje a gente vai discutir, falar um pouquinho sobre tema, o delimitação do tema, problema, objetivo geral específico e justificativa. Nós vamos conversar o que é o tema, como é que eu delimito esse tema, como é que desse tema eu crio um problema. E esse problema, os objetivos gerais específicos vão nortear minha pesquisa para que eu consiga responder esse problema. E a justificativa, que é o porquê desse tema. Eu vou justificar a escolha desse tema, a importância desse tema. Tudo é importante, mas a gente vai justificar, né? Primeiro, vamos começar pelo tema. O tema é o assunto que você vai pesquisar, é o assunto que você vai estudar. Mas o tema, normalmente, ele é bastante abrangente. Então, nós precisamos fazer o quê? Delimitar. O que significa delimitar? Restringir o tema. Um tema abrangente, eu tenho que restringir, tenho que limitar o que eu vou estudar. Eu posso falar bem assim, vou falar do Brasil. O Brasil é imenso. Sobre que assunto que envolve o Brasil? Financeiro, político, demográfico, enfim. O Brasil é um tema vasto, mas dentro do Brasil, com esse tema do Brasil, o que eu vou abordar, ok? Ponto. Então, vamos ser mais específico. Um tema que eu botei aqui, análise das demonstrações contábeis. O que é? O tema que eu quero é analisar as demonstrações contábeis. Mas analisar o quê? Todas as empresas? Uma análise que abranja todas as empresas? Impossível. Porque cada empresa tem uma forma de se analisar, cada ramo tem uma vertente a se seguir. Todas as demonstrações, isso não pode ser um tema de um TCC ou de um artigo, ok? Então, assim, muito abrangente. Aí, agora sim, nós vamos delimitar esse tema. Quer dizer, eu vou limitar o assunto dentro de análise das demonstrações contábeis, que é o que eu quero estudar. Aí, seguindo aqui o exemplo que eu dei, vou análise das demonstrações contábeis, ok? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um estudo de caso em uma concessionária de veículo do estado da Bahia, nos anos de 2016 e 2017. Significa o quê? Que das demonstrações contábeis, eu quero estudar quem das demonstrações contábeis, não, desculpe. Dentro do assunto análise das demonstrações contábeis, eu quero fazer uma análise de um estudo de caso, de uma empresa específica. Mesmo assim, ainda seria muito abrangente. Aí, o que eu vou fazer? Vou limitar mais. Eu quero fazer um estudo de caso de quem? Dos anos de 2016 e 2017. Então, eu delimitei o tema. Nos objetivos, eu vou limitar ele mais ainda, ok? Então, esse é o meu tema, é analisar as demonstrações contábeis de uma determinada empresa em 2 determinados anos. Tá, delimitei o meu tema, certo? Aí, sim, tá, vamos continuar com mais exemplos. Eu quero, esse exemplo 2, o meu tema é contabilidade gerencial. O que dentro da contabilidade gerencial eu vou estudar? Ele é bibliográfico ou ele é uma pesquisa de campo, um estudo de caso, tá? Ele é o quê? Contabilidade gerencial bastante abrangente. O que eu vou fazer? Delimitar. Então, eu quero a contabilidade contabilidade gerencial no setor financeiro, já é específico, que já estou delimitando, e delimitei mais ainda, em uma casa de carne. Então, eu fiz uma delimitação. Quando eu for lá para o objetivo geral, lá para o problema, aí eu vou delimitar mais ainda, mas pelo menos já está de forma que seja possível uma pesquisa, tá? Porque não adianta, quanto mais abrangente for, maior vai ser o seu maior vai ser o seu espaço de pesquisa. Então, assim, se você colocar contabilidade gerencial, é impossível você fazer uma pesquisa sobre contabilidade gerencial? Claro que não. Mas em vez de ser um TCC, em vez de ser um artigo, vai ser um livro, ok? Vai ser uma tese, ok? Então, assim, a gente está falando, delimitando para um TCC, um artigo. Mas se eu quiser maior, eu posso fazer com que essa delimitação seja mais abrangente. Então, assim, a sua delimitação vai muito para o seu objetivo. Se seu objetivo é um TCC, um artigo, mais delimitado. Se ele for algo que você tenha condições de escrever mais, tenha mais tempo de pesquisa, a sua delimitação é mais abrangente, ok?
Problema é o que você vai investigar. Dentro desse tema que você escolheu, delimitado, qual é o seu foco? O que é que você quer? Por exemplo, dentro da análise das demonstrações contábeis de uma concessionária nesses 2 anos, qual é o seu objetivo, ok? Dentro da casa de carne, setor financeiro, contabilidade gerencial, qual é o seu objetivo? O que é que está te instigando a perguntar? Qual é a sua dúvida? Qual é o seu problema para você pesquisar? Então, o problema, o que é investigar? Problema do estudo é o foco central. O problema pode ser expresso em uma sentença ou apenas uma pergunta. Você pode contextualizar o problema ou você pode simplesmente fazer uma pergunta direta. O que é contextualizar? É meio que explicar, compor um texto para que você introduza a pergunta. Ou você simplesmente faz uma pergunta seca, tá? A gente vai seguir e eu vou mostrar para vocês exemplos de problema contextualizado e um exemplo de um problema só a pergunta. Este aqui é um exemplo de um problema contextualizado, problematizado, tá? Aí o que eu faço? Eu faço uma introdução ao problema, olha só. No mercado atual, se faz presente a todo instante a necessidade de microempresas possuírem meios para identificar sua viabilidade, pois devido à ampla concorrência e aos onerosos sistemas tributários, o uso das demonstrações e análises de dados se torna um item indispensável para essas organizações se manterem em fundamento e gerando bons resultados. Visto que a contabilidade, olha só, eu contextualizei o ambiente, ok? O assunto, comecei a dar introdução a ele. Aí, olha só, visto que a contabilidade de custos é uma ferramenta fundamental para mensuração e análise dos gastos de uma empresa, ela se torna um instrumento de grande relevância para tomar decisão. Introduzir o assunto. Diante disso, é proposto o seguinte problema de pesquisa. Aí eu estou fazendo, e aí eu coloco. Porque independente de você colocar o problema contextualizado ou uma simples pergunta, ela tem que ter a pergunta com ponto de interrogação no final. De que maneira a apuração dos custos auxilia uma microempresa de prestação de serviços de informática na maximização de seus resultados? Então, eu disse o quê? Dentro da contabilidade de custos, que é um tema enorme, eu quero o estudo de caso de uma prestadora de uma empresa prestadora de serviço, uma microempresa prestadora de serviço, tá, de informática. Para que eu quero isso? Na maximização dos seus resultados. Então, assim, é porque eu não tinha colocado o exemplo do tema antes, né? Mas aí o tema já tinha sido delimitado e aqui eu direcionei qual é o foco que eu preciso dele, tá certo? Então aí, contextualizei, botei a pergunta. Poderia não ter contextualizado, seriam os 2 primeiros. Deixa eu marcar aqui para vocês. Aqui. Desculpa. Tá virado. Seriam esses 2 primeiros parágrafos aqui, se eu não quisesse, eu não precisaria contextualizar. Mas a pergunta eu teria que colocar. Um segundo exemplo. Aí, aqui vai direto. A pergunta direta. De que forma as ferramentas extraídas da contabilidade gerencial, com foco nos custos. Então, eu tenho o tema contabilidade gerencial, o foco nos custos. Então, o tema já foi, lá quando a gente tinha discutido o tema, já tinha sido delimitado, que era a contabilidade gerencial, dentro dela, os custos. E aí, olha só, mais focado ainda. Podem contribuir na reorganização financeira, de uma empresa de eventos. Então, eu quero o quê? Custos, que fica dentro da contabilidade gerencial, e mais do que isso, na reorganização financeira. Então, não é custos de um modo geral, é com a intenção de reorganizar a empresa financeiramente. E não é qualquer empresa, é uma microempresa de eventos, então é uma prestadora de serviço. Ok? Pronto. O problema feito, aí eu vou fazer o quê? Traçar objetivos. Objetivos que vão me dar, vão nortear,
mostrar os caminhos para que eu responda a esse meu problema. Então, o que é o objetivo geral? O objetivo geral nada mais é do que o próprio problema transformado em um objetivo. Por que isso? Porque o objetivo geral é o objetivo central, o mais importante, que vai nortear os objetivos específicos, os caminhos específicos para que eu possa responder aquele problema, ok? Então, o objetivo geral é uma forma que você tem de pegar o problema e fazer dele um objetivo, que qual é o objetivo disso? Responder ao problema, tá? Os objetivos, tanto faz o geral quanto os específicos, eles precisam começar com o verbo no infinitivo, ok? Então, vamos lá. Objetivo geral: mostrar uma visão global do assunto a ser pesquisado, tá? De forma que eu atinja e responda o meu problema. Os específicos são os caminhos que vão fazer com que eu atinja o objetivo geral e responda ao meu problema. São visões específicas do assunto, tá? Que vão fazer com que eu chegue ao objetivo geral, que é quem manda. E ele manda para quê? Para que eu responda o problema. Todos eles com verbos, ok? Objetivo geral e objetivos específicos. Existe número para objetivo geral? Sim, 1. Por quê? Porque a gente se eu tiver mais que um, eu não vou conseguir resolver tudo isso dentro de um TCC ou de um artigo, ok? Objetivos específicos. Existem quantidades? Existe. No mínimo 1. E no máximo não tem. Mas lembre o seguinte, quanto mais você colocar, maior e mais extensa vai ser a sua pesquisa. Então, depende. Por exemplo, existem onde você vai publicar, qual é a faculdade que você está fazendo, existe números, regras para serem seguidas, ok? Se você tem um objetivo que seja no máximo 30 laudas, então trace objetivos que não ultrapasse isso, porque senão eles vão ficar sem resposta, sem caminhos. E aí não vai ter adiantado de nada, certo? Desde que os objetivos te levem a responder o problema e a chegar ao objetivo geral, tá de bom tamanho. Pode ser 1, o ideal é que eles sejam 3, mas se for 1 só, tudo bem, se for 2, tudo bem, se for 3, tudo bem, se for 4, tudo bem, 5, tudo bem, mais que isso eu já considero objetivos demais. Mas o ideal mesmo, 3. 2, 3, eu acho que está de bom tamanho, ok? Existem, aqui eu trouxe para vocês, alguns verbos que a gente pode, facilita nortear vocês na hora de fazer o seu objetivo. É preciso, é obrigado a usar? Não. Desde que ele esteja no infinitivo, não importa qual seja, desde que o sentido dele te direcione para o que você quer. Tá? Por exemplo, quando a pesquisa tem o objetivo do conhecimento, de conhecer, aí você pode apontar, citar, classificar, é uma sugestão, porque às vezes com esses verbos, a gente sugere isso, por quê? Porque com esses verbos, às vezes eu queria falar sobre isso, mas eu não tenho essa ideia de qual verbo eu vou utilizar. Quando você pega essa listinha, você fala, caramba, esse verbo vai ficar bom para o meu objetivo, vai te dar uma ideia de como você vai escrever o seu objetivo. Eu sempre digo que, às vezes, escrever não é tão fácil como a gente acha. A gente acha que escrever é muito fácil, mas às vezes é difícil você escrever, porque você tem que estar predisposto a isso, tem que estar bem para que as ideias fluam na sua cabeça e você consiga escrever, ok? Então, assim, quando vocês pararem para escrever, pense que vocês têm que estar bem, o ambiente tem que estar bom. Não adianta você estar com raiva, preocupado, com um monte de problema, vou sentar para escrever. Não sai. Então, assim, pense, hoje eu estou bem, então eu vou escrever. Agora de noite eu estou bem, então eu vou escrever. De madrugada acordei com insônia, e aí bateu uma ideia, eu vou escrever. Escreva. Então, escreva a qualquer momento que você tenha aquela inspiração. É bom que você já leu, já estudou. Outra coisa, você não vai poder escrever se você não tiver lido antes. Então, até mesmo para montar o seu problema, para montar os seus objetivos, você tem que ter lido sobre o assunto antes, para que você tenha ideias do que você quer
escrever. O que você quer perguntar, como é que você vai fazer os seus objetivos e os seus objetivos, gerar objetivos específicos. Continuando. Quando o objetivo da pesquisa for a compreensão, objetivo de compreender, você vai botar compreender, concluir, deduzir, demonstrar. Quando for aplicar, você vai botar desenvolver, empregar, estruturar, operar, organizar. Quando o objetivo for, por exemplo, analisar, é que aí eu queria fazer uma pausa. Esse analisar, eu gosto muito desse verbo, porque ele é bem amplo, é bem vasto, tá? Eu gosto muito de usar analisar no objetivo geral. Analisar para o objetivo geral é muito bom, porque assim você fala, analisar, vamos pegar os exemplos lá, analisar as demonstrações contábeis de uma concessionária no ano 2016 e 2017. Analisar, dentre as demonstrações contábeis, o balanço patrimonial e a DRE de uma concessionária no oeste da Bahia nos anos de 2020 e 2021. Então, assim, você vai analisar, é muito bom, porque ele é amplo. Isso para o geral. Aí, para os específicos, você vai bota um verbo que delimite mais o seu processo. Aí fica melhor. Analisar é bem vasto, ok? Tá, mas continuando. Se o objetivo é analisar, você pode usar, por exemplo, comparar, criticar, ensaiar, medir, testar. Se for sintetizar, compor, construir, documentar. Se for avaliar, argumentar, avaliar, contrastar, decidir, estimular, julgar, selecionar. Isso aqui são exemplos. É claro que eu posso, mesmo que o meu objetivo seja analisar, pegar um verbo que não esteja aqui dentro desses exemplos quando a sua pesquisa tem o objetivo de analisar. Claro que você pode, depende da forma com que você faça uma frase, o verbo pode dar o sentido que você quer, ok? Mas assim, isso aqui são só sugestões, porque eu acho que às vezes a gente está tão assim, fala, oh meu Deus, se alguém me desse um exemplo, uma sugestão de verbo, iria fluir melhor. Aí a gente vai e te deu para melhorar. Um exemplo do objetivo geral. Eu disse para você que eu gosto de analisar. Como fui eu que fiz esses slides aqui, eu vou e boto aquilo que a gente costuma se sentir mais à vontade na hora da escrita. Analisar de que maneira a contabilidade gerencial, como parâmetro do controle financeiro, aqui está faltando vírgula, né? Analisar de que maneira a contabilidade gerencial, como parâmetro do controle financeiro, contribui para o desenvolvimento de uma empresa de pequeno porte no ramo de hortifruti do município de Barreiras. Amplo. Eu quero analisar, ok? Através da contabilidade gerencial, os controles financeiros. Para quê? Para que eu quero analisar tudo isso? Para o desenvolvimento de uma determinada empresa. Então, para que eu faça isso, aí eu tenho que traçar os objetivos específicos. Aí, olha só. Primeiro, verificar a situação financeira da empresa. Primeiro, eu preciso saber como é que a empresa se situa, porque eu estou fazendo uma pesquisa aqui, né? Um estudo de caso de uma empresa específica. Ok? Então, primeiro vou situar qual é a situação dela nesse determinado ano. Pronto. Aí depois eu vou identificar as ferramentas de controle financeiro que melhor contribuem para o desenvolvimento. Então, as ferramentas de controle financeiro são vastas. Mas dentre as todas, eu quero a que melhor vai contribuir para o meu desenvolvimento. Estou direcionando o caminho para quê? Para saber responder lá atingir lá o meu objetivo geral, que é a resposta do meu objetivo ou do meu problema. E por fim, ó que audácia, propor possíveis soluções para serem aplicadas pela empresa a fim de melhorar o controle financeiro. Então, aqui, você tem que propor sempre alguma coisa? Claro que não. Eu poderia só identificar, verificar, e aí, desde que eu responda lá, mas aí, aqui, teve uma proposta de possíveis soluções para que a empresa melhore. Mas isso aqui são só exemplos, tá? Vocês viram como é que os verbos estão dispostos? Ó,
Sempre começar com verbo. E uma coisa super importante, nunca ter dois verbos no mesmo objetivo. Por exemplo, nunca ter dois verbos no objetivo geral, nem para cada um desses objetivos específicos, nunca ter dois verbos na mesma frase, ok? Verificar e, deixa eu ver, e desenvolver. Verificar e identificar. No mesmo objetivo específico, não. Eu posso ter quantos objetivos eu quiser, só que cada objetivo específico, quantos objetivos específicos eu quiser, mas cada objetivo específico tem que ter o seu verbo próprio. Um verbo próprio, ok? Não dois, um verbo próprio. E no objetivo geral, um verbo, ok? Nunca dois, muito menos mais que dois, sempre um. Vamos lá. Um exemplo completão, que vai do início ao fim, que é o que eu queria, tudo aquilo que a gente acabou de falar. Depois eu vou falar sobre a justificativa. Qual é o tema? Contabilidade de custos. Esse é o tema. Show? Dentro da contabilidade de custo, qual é a delimitação do meu tema? A otimização dos resultados a partir da contabilidade de custo. Então, qual é o meu objetivo? Otimizar os resultados com base na contabilidade de custo, em tudo que a contabilidade de custo pode oferecer. Ainda é muito. Aí eu vou delimitar mais ainda. Olha só. É um estudo de caso. Então, eu vou estudar uma empresa específica. Que empresa é essa? Panificadora de um determinado município, ok? Então, eu delimitei que eu quero, do tema contabilidade de custos, eu quero, dentro da contabilidade de custos, aquilo que otimize o resultado, quer dizer, que melhore o meu resultado da empresa. Dentro disso, eu quero que seja um estudo de caso em uma panificadora no município de Baianópolis, ok? Delimitei o tema. Vamos agora direcionar ele. Teve uma problematização toda, então houve uma contextualização, eu não vou ler essa contextualização, tá? Que ele contextualizou em 2 parágrafos. Agora eu vou ler o que nos interessa, que é o objetivo, que é o problema, que é aquilo que realmente tem que ter, independente da contextualização ou não. Se você quiser, você pode contextualizar, como foi contextualizado aqui, ou você poderia colocar só a pergunta, sem problema nenhum. Então, houve a contextualização, a gente não vai ler, e eu vou direto no que interessa para a gente, que é a pergunta, tá bem aqui embaixo. Ó, de que forma a contabilidade de custos pode auxiliar uma panificadora localizada na cidade de Baianópolis, Bahia, a otimizar seus resultados a partir da apuração dos seus gastos e organização do seu mix de venda? Vocês viram como foi no foco que a delimitação delimitou o tema, só que ele ainda era muito vasto, então vamos delimitar mais ainda. Então, a contabilidade de custos como ferramenta auxiliar, tá? Na otimização dos resultados, ok? Para quê? Para organização do mix. Qual a intenção? O mix de venda da empresa, certo? Então, ela vai pegar a contabilidade de custo, com as ferramentas que vão auxiliar para quê? Para apuração. Você vai apurar os gastos dessa empresa para quê? Para organizar o mix de venda, de acordo com o custo, a margem, o preço de venda, tudo isso junto. Que tudo isso faz parte de quê? Da contabilidade de custos. E aí, continuando, qual é o objetivo geral desta problematização que foi feita ali? Analisar, lembra que eu disse, pega o problema e transforma ele num objetivo geral? Então, vamos lá, analisar como a apuração dos gastos da panificadora auxiliará os gestores na organização do seu mix de venda para otimização do seu resultado, para otimizar o resultado, ok? Tá. Como o problema já falava de contabilidade de custos, o objetivo geral faz sentido com o problema que é a contabilidade, ok? De custos. Aí, os objetivos específicos. Apontar os custos e as despesas envolvidas no processo dos itens da empresa analisado, no processo de produção dos itens da empresa analisado, ok? Desculpa. Identificar qual é o melhor método de custeio com base nos gastos levantados, tudo isso dentro da contabilidade de custos, que foi o que foi estimado lá no problema, ok?
e apresentar o mix de venda que melhor proporcione um resultado para a empresa. Então, olha só, eu tinha que ver a organização, né, dos gastos com base nas ferramentas de custos, com o objetivo de mix de venda. Acabei de direcionar tudo isso aqui, certo? Justificativa. Você vai justificar por que você escolheu esse tema, por que ele é importante. Eu sempre digo que tudo é importante, tá? Quando você se predispõe a escrever, da forma que você coloca, o assunto vai ser sempre importante. Mas por que ele é? Por que você escolheu ele? Por que ele merece ser investigado? Por que ele merece que você perca seu tempo, que não é perder tempo, né? Mas que você gaste tempo pesquisando sobre aquele assunto? Por que as pessoas vão se interessar em ler aquilo que você escreveu? Então é aqui que você coloca. Lembrando que a justificativa ela não é enorme, ela tem que ser sucinta e direta. Não fique enrolando, não. Diga quais são os seus objetivos. 2 parágrafos está de bom tamanho para uma justificativa, porque você não vai ficar enrolando, você vai escrever de forma direta. Ó, é por isso, isso, ponto, ok? Na justificativa, se tem a chance de provar, tanto para o orientador, quanto para qualquer pessoa que vá ler o TCC, o artigo, aquilo que você escreveu, que o assunto é relevante e que ele merece ser lido e que ele mereceu ser pesquisado e que valeu a pena você pesquisar, porque você cresceu enquanto pesquisador, porque ele contribuiu para melhorar os seus conhecimentos e, consequentemente, vai contribuir para melhorar o conhecimento das pessoas que tiverem lido. E mais ainda, se for um estudo de caso, vai contribuir para a empresa ou o local que você pesquisou, ok? Porque se não for assim, que sentido faz a pesquisa, certo? Aí, obviamente, essa relevância do tema deve estar relacionada ao seu curso. Se vocês pararem para olhar, eu coloquei aqui os temas que eu gosto de trabalhar, que eu tenho mais afinidades. Então, assim, escolha aquilo que te é prazeroso ler. Porque para você fazer uma pesquisa, por mais que seja uma pesquisa de campo, um estudo de caso, que você vá a campo, você tem que ler para você ter um embasamento teórico. E quando você parte para ler aquilo que você não gosta, é muito desagradável. Então, assim, procure o assunto que lhe é agradável a leitura e que vai ser bom você passar tanto tempo lendo, pesquisando, aprendendo, estudando, ok? Por isso que aqui tem aquilo que me interessa. Eu falei de análise das demonstrações contábeis, eu falei muito de custos, eu falei muito da área financeira, porque são coisas que para mim são prazerosas. Então, é mais fácil eu escrever, fazer um problema, escrever um objetivo geral, objetivos específicos com esses temas, ok? E aqui eu trouxe um exemplo de justificativa. Nesse caso, eu tenho que ler esse exemplo de justificativa para vocês entenderem. Tá. A análise das demonstrações contábeis é uma ferramenta utilizada por gestores para gerenciar e conhecer a saúde financeira da organização em um determinado período. Dessa maneira, é possível tomar decisões cruciais em relação ao negócio, tornando possível seu crescimento econômico e financeiro. Uma boa análise pode revelar os pontos positivos e negativos do empreendimento, ficando evidente quando é necessário e permitido investir em novos negócios ou adiar grandes investimentos, ainda em períodos de recessão. Por essa razão, decidiu-se tomar partido para este assunto. Para analisar o que de fato aconteceu nas finanças de uma determinada concessionária de veículos dos anos em que a economia brasileira esteve recuada. Desta maneira, é possível apresentar aos gestores dessa estimada empresa os resultados desta pesquisa, podendo evidenciar o que foi alcançado e como isso contribuiu para o resultado em cada ano, sendo possível ver como foi a sua evolução neste período. Igualmente trará benefícios tanto à comunidade acadêmica, é um importante, você tem que dizer que isso aqui trouxe, como eu disse, benefícios para a empresa estudada, como para a comunidade acadêmica, quanto para os autores da pesquisa, vocês, que vão estar escrevendo, pois mostra o quão importante se dá a análise das demonstrações contábeis e o conhecimento
de como são analisados os dados para se obter resultados de uma empresa em funcionamento e, através desses resultados, tomar decisões para o bom andamento do negócio. Enfim, aqui tem 3 parágrafos. Tudo bem. Mas o que importa é que, neste caso aqui, foi demonstrado a importância do assunto, a importância desse assunto contextualizado dentro do ambiente que a empresa está, e o quanto isso vai trazer de benefício para a própria empresa com esses estudos. E, consequentemente, para a pessoa que fez, claro, de primeira mão, e para todos os leitores que se interessarem por análise em uma concessionária, por uma análise em uma empresa comercial. Porque o concessionário é uma empresa comercial, ok? Então, essa é a intenção. Foi para isso que eu trabalhei, que eu pesquisei esses assuntos. Então, é isso que você tem que fazer. Mostrar por que você se predispôs a estudar, por que é importante escrever sobre esse assunto, por que as pessoas vão se interessar por esse assunto, ok? Gente, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Como é que você tem o tema, do tema, como é que você delimita ele, da delimitação desse tema, como é que você consegue construir o problema, e desse problema que vai te nortear para construir o objetivo geral, do objetivo geral, os específicos que vão te dar caminho para o geral, objetivo geral, objetivos específicos, é o norte que você tem para você fazer a sua pesquisa, tá? E aí, você justifica. Esses foram os assuntos. Projeto de pesquisa só tem isso, professora? De jeito nenhum. Mas hoje era isso que eu queria falar para vocês. E aí você vai justificar por que é importante. Tá bom? Espero ter conseguido contribuir com esses assuntos para vocês. Obrigada pela atenção de todos.